essa mulher macabra não existiria Henrique VIII, não existiria Elizabeth, nem a dinastia Tudor. E mesmo assim, depois de morrer, ela passou então quase 300 anos com o caixão aberto, enquanto desconhecidos pagavam para beijar o seu cadáver e arrancar pedaços dele. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e essa é a história da Catarina de Valois, uma rainha tão importante para a história inglesa quanto esquecida pelos livros. E talvez nenhum destino resuma melhor essa injustiça do que o fato de que o corpo dela ficou mais famoso do que sua própria vida. A Catarina de Valois nasceu em 1401, filha do Charles VI da França, que foi apelidado de O Louco. Eu vou fazer um vídeo dele para vocês, mas resumindo, ele tinha episódios psicóticos onde ele achava que era feito de vidro, tendo pavor que alguém encostasse nele e ele espatifasse no chão. Então, ele andava com placas de ferro costuradas dentro das próprias roupas para se proteger de qualquer toque acidental. Em outros episódios, ele simplesmente não reconhecia a própria esposa, chegou a atacar os próprios cortesãos numa crise e matou alguns deles e ficava dias sem tomar banho, porque tinha certeza de que a água ia dissolver ele. Enfim, foi dentro dessa loucura, então, que a Catarina de Valois cresceu numa corte onde o rei surtava e a mãe, Isabel de Baviera, precisava governar por trás dos panos, enquanto todo mundo fingia que estava tudo sob controle. E não era só o pai que sofria com isso, a própria dinâmica familiar inteira ficou moldada por aquela instabilidade, porque facções de nobres rivais, principalmente os duques de Orleans e Borgonha, aproveitaram o vácuo de autoridade criado pela loucura do rei para disputar controle político, numa rivalidade que causou uma guerra civil interna. Além de tudo isso, a França estava sendo dilacerada pela Guerra dos 100 Anos, que durou um pouquinho mais de 100 anos, contra a Inglaterra. E é claro que, como princesa, ela se tornou uma moeda de troca política. Uma das irmãs mais velhas dela, Isabela, já tinha sido rainha da Inglaterra antes. Ela foi casada com Ricardo II e ficou viúva ainda menina, depois que o marido foi deposto e morto. Mesmo com esse passado, ninguém se importou e a França, então, começou uma série de negociações. E detalhe, as negociações para casar a Catarina com Henrique V, que eu falei que morreu de caganeira no vídeo dessa semana, não começaram no Tratado de Troyes de 1420. Elas vinham sendo arrastadas desde por volta de 1412, com propostas e recusas de ambos os lados, incluindo discussões sobre o tamanho do dote. Até que a vitória esmagadora de Agincourt mudou completamente a força da barganha inglesa na mesa de negociação. Porque o Henrique V não queria só terra, ele era muito ambicioso, ele queria glória, ele queria ser reconhecido como herdeiro do trono francês e, para isso, ele precisava casar com o sangue real francês. E aí que a Catarina entra, com 19 anos, sendo oferecida como parte de um pacote diplomático dentro do Tratado de Troyes, que foi assinado em 1420. Só que esse tratado não consolidava só a aliança pelo casamento, ele foi muito controverso e perigoso. Por ele, o rei Charles VI deserdava o Delfim, o herdeiro legítimo francês, e colocava o Henrique V como regente da França e herdeiro oficial, assim que o Charles VI morresse. O casamento aconteceu em junho de 1420 na igreja de Saint-Jean-au-Marché, em Troyes. E Catarina se tornou rainha da Inglaterra ao lado de um marido que ela mal conhecia, que passava mais tempo em campanha militar do que ao lado dela. Ela foi levada à Inglaterra em 1421 para uma coroação suntuosa em Westminster Abbey, o mesmo lugar onde décadas depois o corpo dela ia ficar exposto, feito atração de circo. Mas a gente vai chegar lá. Logo depois da coroação, o Henrique V levou a Catarina numa espécie de turnê pelo próprio reino, exibindo a nova rainha pelas cidades inglesas como se ela fosse um troféu de guerra. Mas teve muita celebração, porque na cabeça dos ingleses aquele casamento representava simbolicamente o fim, ou pelo menos uma trégua de décadas de guerra contra a França. Em dezembro de 1421, ela deu à luz o único filho do casal, o que também se chamava Henrique, e queria se tornar Henrique VI. O Henrique V voltou para a guerra quase imediatamente depois do nascimento do filho, e ele nunca mais voltou para ver o filho crescer. Em agosto de 1422,
Ele morreu de disenteria durante o cerco a Meiux aos 35 anos, deixando a Catarina viúva aos 21, com um bebê de menos de um ano nos braços, que tecnicamente já era o rei da Inglaterra desde o berço. E se você acha que isso significava poder para Catarina, saiba que não era assim que a banda tocava. Ser mãe do rei da Inglaterra não significava absolutamente nada em termos de poder político real para Catarina, porque o sistema inglês da época simplesmente não confiava em mulher estrangeira segurando as rédeas de uma regência. Na verdade, não confiava em mulher pra porcaria nenhuma. Só que aí, com a morte do marido e a morte do pai, que aconteceu logo depois, a situação começou a ficar difícil para os ingleses. E aí entrou a Joana d'Arc, que dizia ouvir vozes divinas, mandando ela expulsar os ingleses. Com a ajuda, então, da Joana, o jogo militar da França começou a ganhar a partir de 1429. Eles reconquistaram o território e finalmente o Dauphin, que era o herdeiro verdadeiro e tinha sido deserdado, foi coroado como Charles VII em Reims, exatamente a cerimônia que o Tratado de Troyes tinha tentado impedir. Então repara na ironia dupla. O filho da Catarina era no papel herdeiro dos dois tronos, o francês e o inglês, mas na prática ele nunca conseguiu segurar a coroa francesa de verdade. No cotidiano, a Catarina vivia entre residências como Windsor e Waltham, mantendo uma casa relativamente modesta se comparada ao esplendor que ela teve como rainha coroada ao lado do Henrique V, com acesso limitado e sempre supervisionado até o próprio filho, que crescia sendo educado e formatado por tutores escolhidos pelo conselho, não por ela. Existem registros de que ela até participava de cerimônias públicas importantes, tipo a abertura de sessões do parlamento, mantendo aquela aparência de rainha-mãe respeitada, mas por trás dessa fachada cerimonial, a autonomia real dela sobre a própria vida era mínima, o que ajuda a explicar porque quando finalmente surgiu a chance dela escolher alguém para amar por conta própria, ela escolheu alguém tão distante do radar de vigilância da corte, que ninguém viu chegando. A regência foi entregue para os irmãos do Henrique V, especificadamente o Duque de Bedford, cuidando dos assuntos franceses, e o Duque de Gloucester, cuidando dos assuntos ingleses. Mas, querido, se você acha que a regência foi de boa, saiba que nunca foi em nenhuma regência. Mas nesse caso, o próprio conselho era um ninho de disputa interna, porque o Humphrey, o Duque de Gloucester, e o John, o Duque de Bedford, viviam brigando por jurisdição e influência, cada um puxando decisão para o seu lado. E a Catarina, no meio disso tudo, não tinha estrutura política nem aliados fortes o suficiente para reivindicar espaço nenhum de decisão. E foi nesse vácuo de poder, na solidão de uma rainha viúva cercada por homens que queriam controlar cada passo dela, que a vida da Catarina começou a seguir um rumo bem diferente do esperado. Alguns historiadores acreditam que ela desenvolveu um relacionamento, ou pelo menos uma proximidade em comum, com o Edmundo Bedford, membro de um dos ramos mais poderosos da nobreza inglesa e descendente legitimado do João de Gaunt, que é a parte lá da família, da mãe do Henrique VII, sabe? O que se sabe com certeza é que o Conselho de Regência tratou essa possibilidade como uma ameaça política. Um casamento entre a Catarina e um Beaufort concentraria poder demais de uma família que já disputava influência sobre o jovem Henrique VI. Para impedir exatamente esse tipo de união, o parlamento aprovou em 1428 uma lei determinando que uma rainha viúva, a Catarina no caso, não podia se casar novamente sem autorização expressa do rei e do conselho, sob pena dela perder todos os seus bens. Curiosamente, esse estatuto nunca chegou a ser formalmente registrado no rolo oficial de estatutos do reino, provavelmente porque faltou a aprovação da Câmara dos Comuns, o que significa que a base legal dessa proibição era muito mais frágil do que a corte fazia parecer. Só que existe um detalhe delicioso nessa história. Essa lei foi escrita, então, pensando em impedir a Catarina de se casar com um grande nobre inglês, mas ninguém imaginava que ela se apaixonaria por um simples escudeiro galês praticamente desconhecido, chamado Owen Tudor. O Owen Tudor vinha de uma família de pequena nobreza galesa, tanto que não tem nem imagem dele, e trabalhava dentro da casa da Catarina, numa função que, segundo os relatos históricos, envolvia guarda-roupa ou ser mordomo, ou seja, ele literalmente cuidava do dia a dia doméstico da rainha-mãe. Não existia
existe registro documental exato de quando começou o romance, mas os historiadores acham que foi entre 1428 e 1430, num casamento secreto, sem licença real e sem cerimônia pública. O resultado dessa união proibida foram pelo menos 4 filhos: o Edmundo, que se tornaria conde de Richmond, seria o pai do Henrique VII, o Jasper, que seria o conde de Pembroke e depois duque de Bedford, mais 2 filhos que morreram jovens. O Jasper Tudor, como você já deve saber se você assistiu as biografias do Henrique VII aqui no canal, ele teve um papel super importante na vida do jovem Henrique, e sem ele, provavelmente a dinastia não teria sobrevivido antes de chegar ao trono. Existe até uma lenda popular sem comprovação que circula em relatos posteriores, contando que o Owen estava tão bêbado numa festa que ele caiu no colo da Catarina. E aí, foi por causa desse tombo desastroso que eles começaram a ter uma atração. É bonitinho, mas provavelmente é uma lenda. De qualquer forma, Owen Tudor conseguiu, em maio de 1432, através do parlamento, algo chamado como direitos de um inglês, que basicamente ele agora tinha um reconhecimento legal, que dava a ele algumas proteções e status que os galeses não tinham dentro do sistema jurídico inglês da época, o que sugere que, mesmo com um escândalo, ele era aceitado, né? Ele era aceitável politicamente, né? E ele negociou também nos bastidores para tentar o mínimo de legitimidade dessa união. De qualquer forma, Catarina não viveu o suficiente para ver o casamento do filho Edmundo, nem o nascimento do Henrique VII. Ela morreu em 1437 aos 36 anos, provavelmente em decorrência de complicações relacionadas a um parto, deixando para trás um legado que a própria monarquia inglesa ia tratar com um desrespeito tão profundo que chega a ser difícil de acreditar. A Catarina de Valois foi sepultada na antiga Lady Chapel de Westminster em 1437. E por décadas, o corpo dela descansou ali, com a dignidade mínima que qualquer ex-rainha deveria ter. Só que o próprio neto dela, o Henrique VII, decidiu, por volta de 1502 e 1503, demolir completamente a antiga Lady Chapel para construir a própria capela funerária, que é a que a gente tem hoje. E adivinha o que aconteceu com o túmulo da avó dele durante essa demolição? O memorial de alabastro dela foi destruído e o caixão foi simplesmente movido para perto do túmulo do Henrique V, sem uma cerimônia, sem reconstrução do memorial original. É claro que isso não é por, nossa, ele não estava nem aí para a avó, tem uma camada política. O túmulo modesto de uma avó cuja história pessoal envolvia um casamento clandestino com um criado galês provavelmente incomodava mais do que ajudava na narrativa que ele queria contar sobre a própria dinastia. O caixão de madeira, sem a proteção adequada depois da mudança, começou a apodrecer e a parte superior do corpo ficou exposta, literalmente visível dentro das grades que cercavam o túmulo do Henrique V. E segundo o próprio site da abadia de Westminster, o corpo dela permaneceu exposto acima do solo, dentro dessas grades, num caixão aberto de tábuas soltas por quase 300 anos. E o que a abadia fez com isso? Transformou em atração turística. Segundo registros históricos, os funcionários responsáveis pela manutenção da igreja cobravam dinheiro de visitantes curiosos para levantar a tampa do caixão e deixar as pessoas verem o cadáver dela de perto e tocar nela. E se você acha isso bizarro o suficiente, segura essa. Em 1668, o escritor inglês Samuel Pepys foi visitar a abadia no dia do próprio aniversário de 36 anos e registrou no diário que teve o favor particular de ver o corpo da rainha Catarina de Valois. Segurou a parte superior do corpo dela nas mãos e beijou ela na boca. A boca de uma rainha mumificada há mais de 200 anos. E o mais perturbador é que esse comportamento não era uma exceção isolada de um homem excêntrico, era parte de uma cultura mais ampla de turismo mórbido que a própria Inglaterra dos séculos 17 e 18 cultivava, sem constrangimento nenhum, onde execução pública virava um evento social e corpo em decomposição virava tipo curiosidade de final de semana. A Catarina de Valois não foi vítima de um comportamento isolado e bizarro, ela foi vítima de uma cultura inteira que normalizava transformar cadáver de gente importante em um espetáculo acessível a quem pudesse pagar a entrada. E não parou por aí. Ao longo do século XVIII, existem relatos de que o corpo dela foi até maltratado por alunos da escola de Westminster, com partes danificadas ou removidas ao longo do tempo. Imagina, você chegar em casa e falar: mãe, ó, tá aqui o dedo de uma rainha.
Existem relatos, inclusive, então, que estudantes chegaram a levar fragmentos do corpo, como esse souvenir macabro. Enfim, só em 1778 que o corpo dela foi finalmente colocado dentro de um cofre, chamado Cofre da Família Percy, sobre a Capela de São Nicolau, tirando finalmente a exposição pública direta, mas ainda longe de um enterro definitivo e digno. Em 1877, quase 440 anos depois da morte, o caixão da Catarina foi finalmente removido desse cofre Percy para exame, e os registros descrevem os restos encontrados de uma mulher com aproximadamente 1,70 m de altura, alta, braços longos, ossos em desordem, alguns faltando e alguns danificados. E foi só em 1878, quase 4 séculos e meio depois da morte dela, que a rainha Vitória ordenou o sepultamento definitivo dos restos da Catarina de Valois sob a laje do altar junto com Henrique V, o mesmo marido que ela tinha perdido aos 21 anos. Hoje os ossos dela repousam sobre essa laje. E essa mesma efígie funerária de madeira que eu mencionei lá atrás sobreviveu daquela época e está exposta atualmente nas galerias do Jubileu de Diamante da Rainha, num espaço de museu moderno, iluminado, protegido, contextualizado com placa explicativa, exatamente o tipo de dignidade que um corpo real dela só recebeu depois de quase 4 séculos e meio de existência após morte. E se a gente for pensar em outras mulheres da realeza inglesa que também tiveram um destino póstumo conturbado, tipo Ana Bolena, com o corpo jogado sem cerimônia numa caixa de flechas depois da execução, ou tantas outras rainhas cujos túmulos foram profanados, movidos ou esquecidos ao longo dos séculos, como por exemplo a Catherine Parr, eu preciso contar para vocês, é bizarro, fica mais claro um padrão incômodo. Mulher que ocupou o espaço de poder real na monarquia inglesa raramente teve o próprio corpo tratado com o mesmo respeito automático que se dava a um rei homem, mesmo quando essa mulher era, como no caso da Catarina, literalmente a origem genealógica da dinastia inteira que se beneficiou dela. E é isso que eu quero que vocês levem dessa história. A Catarina de Valois não foi só uma peça de tabuleiro político entre a França e a Inglaterra, ela foi mãe do primeiro Tudor a segurar a coroa e avó do fundador da dinastia inteira. E mesmo assim, a monarquia que ela literalmente ajudou a criar através do seu próprio sangue tratou o corpo dela com menos respeito do que se dá a uma peça de exposição de museu. A história adora celebrar reis guerreiros e rainhas trágicas de forma bonitinha, mas raramente conta o que sobra depois. E se você chegou até aqui, comenta pra mim o que mais te choca nessa história. O casamento secreto com Owen Tudor ou os 300 anos de corpo exposto? E não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e se tornar membro. Porque nós temos vídeos novos todos os dias, às 8 horas da noite. Um beijo grande e até amanhã para o próximo Steph Flix.